O que que é Petra, né? Petra é uma cidade inteira, e essa é uma coisa estranha dessa lista, que é que a gente tem uma estátua, que é um monumento relativamente pequeno, se comparar com uma muralha, que é muito diferente de um teatro, ou um anfiteatro, mais precisamente, e é muito diferente de cidades. Então, vai ser difícil comparar essas coisas. Mas Petra é uma cidade atualmente no território da Jordânia, que é as construções são feitas, esculpidas direto na pedra. Daí o nome dela, Petra, que é o nome que os gregos deram a partir de Petra, a palavra grega. Mas ela não é uma cidade originalmente grega, era uma cidade que foi, é uma região que foi ocupada milênios antes de Cristo, mas ela não tinha ainda essas construções. E aí, no período helenístico, já com uma influência, inclusive, de arquitetura helenística, né, grega e depois romana, eles fazem essas esculturas em pedra, o que não é característico dos gregos propriamente. O que é característico é o estilo da construção. Né? Eu vou até colocar aqui imagens de Petra, porque realmente é um outro negócio muito impressionante. Aqui, esse elemento aqui é o tesouro de Petra, que eu acho que é a construção mais famosa, né? E a mais bonita, eu acho também de Petra, e vocês podem ver o estilo bastante grego. Essa parte, inclusive, já é romana, porque os romanos dominam esse território. São os nabateus que começam a ocupar essa cidade de forma mais importante. Era um povo que dominava rotas comerciais, um povo de descendência árabe, um povo árabe propriamente, né? E eles fazem essa cidade de Petra como um ponto de referência no percurso de uma rota comercial. Aí acontece que depois a rota comercial muda de lugar, porque tem outro ponto mais interessante para passar, e aí a cidade de Petra começa a se esvaziar. Mas assim, enquanto ela está viva ali, principalmente ali dos 400, do 300 a.C. até 100 depois de Cristo, é uma cidade muito importante nessa questão comercial, né, de rota comercial. Mas vocês veem que isso lembra muito as construções gregas e romanas, né? Essas colunas, esses capitéis, né? E isso aqui originalmente era um mausoléu, né? O chamado Tesouro de Petra. Ele tem esse nome, Tesouro de Petra, por causa de uma lenda de que o faraó do Egito, uma lenda antiga, de que o faraó do Egito, lá dos tempos do Êxodo de Moisés, na Bíblia, o êxodo dos israelitas, né, saindo do Egito, o faraó persegue os israelitas, ele consegue atravessar o mar, nessa versão da história, e chega na região da Jordânia, na região da cidade de Petra, e lá os magos do faraó constroem essa cidade usando magia, é uma tentativa de explicar realmente o fato dessa coisa ser absolutamente fascinante, essas construções, e o faraó deposita ali, esconde os seus tesouros. Por isso que essa parte é chamada de Tesouro de Petra. Tesouro no sentido de lugar de guardar tesouro, né? Tipo um cofre. Só que, provavelmente, na verdade, isso era um mausoléu de um rei ali da região mesmo, né? Isso é uma lenda que foi criada posterior. E você vê o tamanho, né? Compara aqui com esse cara aqui, o tamanho dessa construção em pedra. É muito impressionante, é muito impressionante. E o lugar é lindo também, né? Essa aqui tá uma imagem muito tratada, né? Tá parecendo até modelagem em 3D, assim. Essa aqui não tá muito boa para usar. Mas essa aqui tá mais realista. Olha isso, cara. É absurdo. Eu não sei se vai ficar no absurdo na lista, mas é. E assim, tem outra aqui, ó, que vê a paisagem mais completa. Tem várias outras construções. Quer ver? Esse aqui, por exemplo, é diferente, né? Esse aqui é o mosteiro, se eu não me engano, é outra parte também. É outra construção na cidade de Petra, anterior. E aqui uma visão de monumentos menos impressionantes, mas ainda assim muito interessante, a cidade construída em pedra. Lembra um pouco Star Wars também, aquele onde vive o povo da areia. Ou eu tô viajando, ou não é em pedra. Não sei, tem muito tempo que eu assisti Star Wars. Mas talvez o George Lucas tenha se baseado nessas construções. Enfim, então, Petra, no critério de importância histórica, tem uma importância gigantesca para todo mundo que viveu ali, porque era a cidade que os caras moravam. Era um ponto importante em rotas comerciais ali no período helenístico, conectando 3 continentes, basicamente, né? A Europa Oriental, o norte da África e a Arábia, Ásia ali, né? A região do Levante. Então, tinha uma importância estratégica comercial durante alguns séculos. E é lindo, né? Não durou, comparado com a muralha da China, não durou tanto, mas eu acho que durou mais do que a maioria das outras construções. Eu vou colocar ela em fortíssima por enquanto, porque eu ainda acho que a muralha da China é mais impressionante, mas ela é muito forte. Lembra Duna, de fato, realmente. Tem aquela, inclusive tem uma, é mesmo, né?
Eu não sei se é assim nos livros, eu não li os livros, mas no filme realmente tem uma entrada para onde eles têm aquele reservatório de água sagrado, né? Que lembra muito. Aí você matou, inclusive, deixa eu ver aqui. Como é que chama a cidade de Duna? É Arrakis, né? Mas Arrakis é o planeta, né? Como é que chama a cidade que os caras têm esse negócio? Vocês sabem o nome? Se eu escrever Petra aqui, talvez. Mas Petra, Arrakis é o planeta, né? Aqui, apareceu isso aqui, né? Mas não é do filme. Ah, nós não vamos achar agora, né? Isso aqui é alguma coisa de fã, né? Lembra um pouco uma Petra futurística. Enfim. Mas eu acho que Fortíssima tá suficiente. É o top um do Giovanni, Petra. Antigo ou moderno, só pra. Não sei se a pergunta foi de quando que são as maravilhas, mas eu tava falando lá no início da live que elas são de períodos muito diferentes. A Grande Muralha da China, ela vai de mais ou menos uns 500 ou até antes de Cristo, talvez uns 700 antes de Cristo, e chega em 1600, 1700. Então, é mais de 2 milênios, né? Mais de 2000 anos, pelo menos. O Petra é entre 300 e antes de Cristo e 100 depois de Cristo, talvez 200 depois de Cristo, nessa faixa. O Coliseu é primeiro século, a pirâmide de Kukulkan é entre 800, não se sabe exatamente a data, mas entre 800 depois de Cristo e 1100 mais ou menos. Machu Picchu é século XV já depois de Cristo, Taj Mahal é século XVII e o Cristo Redentor é século XX. Então são períodos muito diferentes, né? Ah, é isso mesmo, né? Sit Taber. Taber. Ah, aqui. Totalmente Petra, né? Completamente, totalmente inspirado em Petra, que é essa fachada da cidade lá de Duna. Isso aqui é de quê, inclusive? Isso não é do filme recente nem do David Lynch, eu acho. Mas enfim, parece que tem realmente uma inspiração forte aí. Sim, Petra é contemporânea da Revolta Macabeia, né? Só que a Revolta Macabeia é rápida, é século II antes de Cristo. Petra é anterior e sobrevive a isso, né? Pois é, as estátuas de Páscoa não estão nessa lista. A gente pode até falar depois o que a gente poderia colocar no lugar de algumas dessas aí, né? Eu tenho algumas sugestões. Alguém falou aqui, né, que a categoria azul tem melhores, deveria ser nem existe, mas todas existem. É porque na anterior eu coloquei uma categoria que era nem existe, né? Talvez nem tenha existido, que é em referência ao Jardim Suspenso da Babilônia. Mas no caso aqui das Sete Maravilhas, as novas Sete Maravilhas do Mundo, todas estão aí até hoje, né? Estão aí. Então não tem. Essa discussão sobre a existência não aparece.